Então, assim, quando nós estamos falando de tecnologia, eu já não tenho mais a visão da Clinicorp da visão que eu tive inicial ao contratar. Sim. Ela evoluiu ao ponto. E a nossa evolução hoje depende totalmente da plataforma. Mas assim, o Clinicorp nos trouxe hoje um respaldo que eu digo que é o cérebro, é o coração da empresa. Alexa, ativar consultório 1. Tá, eu sou Rodrigo de Assis, gestor da Clínica Conceito. A Clínica Conceito ela tem já 7 anos no mercado, estamos indo para 8 anos. E à nossa frente é um mercado voltado para a estética. E a Clínica Conceito ela não tem esses 7 anos, mas a gente, no meio do trajeto nós fomos desenvolvendo, né, uma empresa e tentando se enquadrar dentro do mercado com diferencial. Então acabou que a gente encontrou que o diferencial da empresa está dentro de nós. Então esse relacionamento que nós tínhamos com o paciente, apesar de procedimentos que nós entregávamos sempre uma excelência e tudo mais, nós começamos a notar que os pacientes eles queriam muito a nossa presença. Então foi muito mais algo de valor que nós estávamos entregando do que procedimento em si, né, propriamente dito, né? Então acabou que nós demoramos para entender isso. Quando nós entendemos esse posicionamento que nós tínhamos que ter para o mercado, foi quando nós viramos a chave ali com a Clínica Conceito, no qual nós já estamos trabalhando um modelo de franquias, né, para que a gente possa franquear. E o novo posicionamento que nós estamos enquadrando hoje é algo muito mais voltado para a tecnologia, para a nossa modernidade e também o fato de nós sermos uma empresa que nós entendemos o que é a estética na essência. Então o nosso grande desafio hoje é resgatar a essência da estética. Isso se enquadra dentro de um rejuvenescimento com naturalidade, se enquadra dentro de saúde estética e dentro de estética preventiva. Então existe a necessidade de todos quererem buscar uma autoestima hoje. O mercado é muito competitivo. É muito difícil diferenciar hoje dentro do mercado com a nossa empresa aquilo que nós fazemos. Então acaba que, para que nós possamos ter algo que venha chamar a atenção, se destacar assim, para o mercado, nós entendemos que esse destaque estava dentro de nós, né? Que não era o procedimento propriamente dito. Então, basicamente, a Clínica Conceito, falando assim um pouco da minha visão, de atuo, né, como gestor na parte administrativa, metodologia, estratégia, marketing, envolve assim, todos os departamentos, mas muito mais voltado para essa parte estratégica. Nós temos hoje uma convicção muito grande do que nós estamos no caminho certo. Temos hoje uma identidade para o mercado, para poder oferecer para o mercado, e é isso que vem atraindo e fazendo a seleção dos nossos pacientes, né? Então, é muito... acho que foi até aqui, dá para você falar. Prazer, eu sou Ana Beatriz, sou diretora de procedimentos aqui da Clínica. E a nossa história com a clínica foi... Eu comecei através da minha mãe. Minha mãe tinha salão, cresci nesse meio. E a gente veio crescendo, vim gostando dessa área, onde depois eu comecei a ir para a área da sobrancelha, área da micropigmentação. E aí foi quando a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente começou, né, nessa área onde foi crescendo. E depois a gente começou a migrar, trazer outros profissionais e entender que a gente precisava se adequar ao mercado, porque um procedimento acaba atraindo o outro. A sobrancelha puxa botox, que puxa preenchimento, que um vai puxando o outro. E a gente falou, cara, por que não a gente tratar tudo? E a parte facial também puxa para a parte corporal, o incômodo de várias pessoas que começamos, né, a ter contato. E aí a gente começou a incluir, dentro da visão da clínica, a expansão, a gente incluir outros departamentos, a gente assim ter o crescimento. Hoje a gente tem um projeto maior, né? E hoje eu faço direção desses procedimentos, conto com uma equipe ampla de profissionais qualificados e juntos a gente vai crescendo e tem outros projetos aí para expansão. Legal, bacana. E quando a gente pensa assim no início da clínica, né? Quais que eram os desafios que vocês viam que a clínica tinha, né? Porque quando a gente pensa assim na área da saúde, a gente vê que existe hoje em dia a tecnologia muito forte, muito presente. Sim, né? sim. E como que foi o início para vocês? Porque eu imagino que também vocês estavam muito, talvez, ligados a papel, planilha, não tinham a ideia de clínica digitalizada que vocês têm hoje. Uhum. O que isso trazia de obstáculo e de dificuldade para vocês no início?
Uma gama de um monte de Todos. papel. Um monte de papel que perdia, prontuário, que eu falava, meu Sim. Deus, cadê o paciente? Chegava aqui, olha, fiz o procedimento ano passado, eu queria recapitular e começava a caçar papel, na anamnese, eu falei, quem é essa mulher? Não sabia. Chegava E sempre era problema. Eu comecei a migrar para a área digital por causa do tecnológico aqui. Sim, mas assim, aí é legal você falar, porque a cobrança vinha sobre a minha organização, né, de administração, quando eu era muito sozinho. E eu precisava ter soluções rápidas. Então pensa a ficha da Maria Fernanda, Maria Luísa, Maria. Prontuário, registro. Falei, gente, não é possível que estamos aqui no século XXI e não tem algo que eu venha buscar numa nuvem que eu consigo encontrar. E foi aí que o Clinicorp, Foi o né? principal, exatamente. Chegou. Foi a principal chave, assim, a palavra-chave para o Clinicorp foi a questão da agilidade. E a transição nossa da Clinicar Conceito foi junto com o Clinicorp, ó. Tudo clean. Mas não foi nada esperado, não. Acabou que... Casou, foi dentro casou. de clínica, tá tudo envolvido ali na mesma... Mas não foi nada assim inspirado, não. Mas a gente a gente começou a entender, né? Acho que por a gente também ser muito jovens e muito incluído nessa questão do digital, a gente começou a procurar ali a junção de coisas que facilitariam os nossos dias, dos profissionais, que a gente conseguiria linkar uma coisa a outra e ter o controle do paciente, né? Então o Clinicorp veio junto com essa transição, que foi uma transição um pouco difícil, muitas das vezes profissionais que são, né, que estavam acostumados com a parte de papel, foi um pouco mais complicada, mas foi se adequando ao nosso método e foi perfeito, assim, né? Essa transição. Foi. É interessante até porque, assim, os profissionais, cada um tem um método de trabalho. E a gente envolve uma cultura dentro da empresa, né, de regras e tudo mais, que elas precisam ser estabelecidas. E o Clinicorp, ele traz muito essa intuição. Então, assim, traz muito essa praticidade. Mesmo que a pessoa não tenha uma prática digital ou até mesmo de registro, que a gente encontra muito no mercado ainda, profissionais que não querem se preocupar com o registro daquilo que eles estão fazendo. Então hoje o Clinicorp entrega uma ferramenta para nós assim, que é poderosíssima, porque nós pegamos desde o início esse cadastro dos dados básicos até mesmo para um rastreio de uma vigilância sanitária, para uma auditoria que eles possam fazer, uma visita aqui conosco. Até mesmo a gente consegue trabalhar esse rastreio de tudo que foi feito desde o início da pessoa chegar, até mesmo para o produto, o lote, a validade, a quantidade, o fabricante, tudo que foi utilizado desse paciente. Então, assim, é um panorama de ferramentas que entregam para nós através de uma ferramenta que é fundamental para que a gente consiga ter agilidade de tomada de decisões no nosso dia a dia. Bacana, legal. E então vocês entenderam ali que realmente vocês precisavam de uma automatização e vocês escolheram o Clinicorp. Ok. Mas por que o Clinicorp? Vocês podiam ter escolhido vários sistemas de gerenciamento, né? Vários softwares para estética. Por quê? O que foi o diferencial? O que foi a virada de chave que fez vocês optarem pelo Clinicorp? Essa pergunta é interessante. Nós estamos com o Clinicorp já praticamente uns 4 anos. Não, tem menos. 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos. Não está indo para 4. Já está indo para 4. E para isso, nós antes tínhamos um sistema que era muito improvisado para o nosso uso. A realidade é que a gente planeja, mas a realidade de tudo é muito diferente da teoria do que foi escrito. Então, quando nós entendemos que nós sabíamos que teríamos pacientes, mas quando começou a tomar uma proporção que nós perdíamos esse controle dos pacientes que estavam para chegar e dos pacientes que estavam vindo, acabava que começou a trazer um problema para nós. Então, o Clinicorp não foi minha primeira tacada. Eu conheci outras plataformas, né? Conheci outras plataformas e nós fomos adaptando, até mesmo entendendo qual que era a real necessidade daquilo que nós precisávamos. Quando eu entendi a realidade na prática, eu comecei a identificar que a ferramenta que nós utilizávamos não iria suprir a nossa necessidade. Então eu fiz uma busca muito mais refinada. Foi onde eu encontrei o Clinicorp. É até interessante falar porque o Clinicorp ele tem uma metodologia. Gente, acabou a luz do prédio. Tem noção? Então, acabou que eu fui buscando umas ferramentas e quando nós encontramos ali nossa real necessidade,
a Cleancorp entrou como uma luva para nossa solução diária, porque não é só você operar um departamento, todos os departamentos estão Unia envolvidos tudo dentro em da uma plataforma. coisa só, que é o que a gente precisava. Sim. Unir prontuário, registro, Financeiro, equipe de profissionais, estoque, agenda, documentação para o jurídico, tudo ali está concentrado. Então, assim, documentações de fotos e galeria de imagens, tudo que a gente precisa registrar, está tudo concentrado dentro de uma plataforma só. Então, foi algo até além do que a gente precisava. Então, foi algo assim bem além da nossa necessidade real. Assim, quando nós enquadramos a quantidade de ferramentas que ali estavam entregues para a nossa disponibilidade, né, à disposição para que a gente possa utilizar, foi até algo que foi interessante, que influenciou muito na metodologia da empresa. Então, a empresa também se enquadrou dentro daquelas ferramentas que estavam disponíveis ali para nós. Legal, bacana. E é interessante a gente falar isso porque, por exemplo, a grande maioria dos nossos clientes de estética, nossos clientes não, né, do mercado de estética, eles não veem tanta necessidade de terem um sistema de gestão, de terem um sistema que automatizem realmente os seus processos, né? Como que vocês veem esse ponto, assim, justamente para o mercado profissional de estética? Eu acho que geralmente profissionais que encontram dificuldade de migrar para um sistema é porque são profissionais que ainda não migraram para o digital. Aí na nossa concepção, eu acredito que esse profissional infelizmente vai ficar para trás, porque hoje o mundo envolve tecnologia. A gente não consegue nutrir, né, muitas informações em papéis. O papel, com uma hora, ele vai se perder, ele vai se deteriorar. Então, esse profissional hoje, essa clínica, né, a gente conhece vários, inclusive amigos, que não conseguem migrar, vai ficar para trás no mercado. A gente está vendo, a gente está migrando, né, não só a parte de sistema, mas em outras coisas que a gente está fazendo, né? Vocês viram aqui na clínica tudo automatizado. Por quê? Para a gente ter praticidade, rapidez, a gente consegue ter muito mais agilidade em vários processos que, imagina, o tempo que eu levaria para o paciente ficar preenchendo uma ficha de anamnese, fotos que a gente precisa documentar. E a gente tem vários profissionais que entram para nossa equipe e às vezes não estão mais. Então, assim, imagina eu pegar essas informações, essas fotos de antes e depois de pacientes. Então, assim, a gente não consegue ter uma agilidade, né? Sim. E crescimento. Flexibilidade. A gente consegue, se colocar na ponta do lápis, a gente consegue ter um fluxo muito maior de pacientes atendidos. Tudo isso porque a gente consegue comportar tudo em um planejamento só, no Cleancorp. A gente consegue unir todas essas informações. É a prova real, tá? Esse dado que vocês possuem, eu confirmo por questão dos nossos dados também, porque nós encontramos muita dificuldade no mercado na prática dessas tarefas. Então, assim, profissionais que estranham ter que registrar um prontuário, ter que executar uma sessão em controle de sessões para relatar uma ficha clínica do paciente. Eu fico fazer uma ficha de anamnese. Fazer uma ficha de anamnese, que é o básico. Termo de consentimento, nem sabem, muitas das vezes, são profissionais que estão diplomados, formados no mercado e atuantes. Então, assim, existe uma fragilidade gigantesca dentro desse mercado da estética a nível de seriedade daquilo que nós realizamos. Então, pelo fato de você ter hoje uma fragilidade gigantesca, assim, em questão da cultura e cuidado desses dados, cara, tem que ser indicável isso, sabe? Tem que ser algo que seja realmente muito prático, flexível, dinâmico e rápido, ágil. Porque antes de um procedimento são muitos detalhes, tanto para o pré quanto para o pós-procedimento. Então, assim, isso precisa trazer muita agilidade, porque senão isso vai demandar de departamentos e financeiro muito alto, vai demandar um custo muito alto para a empresa. Hoje a Cleancorp para nós traz um custo muito enxuto para a quantidade de diversidade de departamentos que eu deveria ter humanamente ali, executando as tarefas que a plataforma entrega. Então enxuga um custo absurdo para dentro do negócio. Falando, sim, sobre algo muito importante, prática, que foi o que a gente até viu agora no paciente. Cara, hoje o Cleancorp é o coração praticamente da empresa. Vocês têm noção que, assim, a gente tem... Eu digo que é o cérebro. O cérebro, Mas para vocês terem uma noção, a gente atendeu uma paciente que a gente idealizou um tratamento para ela. Ela iniciou o tratamento e tudo documentado no sistema direitinho, com prontuário, termos de consentimentos, tudo certinho. Ela simplesmente decidiu não fazer mais o procedimento depois de 6, 7 meses depois. E ela vinha na clínica, agendava o procedimento, chegava aqui, eu não vou fazer mais.
Ele, assim, desloca profissionais, né? Tempo que a gente poderia estar atendendo outros. Mas por conta do Clinicorp, a gente tem respaldo total para um possível processo. Então, assim, isso é muito importante. A gente hoje ela veio para ser atendida aqui conosco, mas todo o respaldo que eu tive, toda a ficha clínica, tudo que a gente tem de registro foi através do Clinicorp. Isso nos dá um respaldo para processos, chateações. Então, assim, eu não tô falando de boca, eu tô falando de um registro de prontuário de uma paciente que veio em setembro. Eu vou lembrar de coisas que ela falou lá atrás? Não. Mas porque a gente tem tudo documentado, ela assinou documentos e tudo, a gente tem respaldo, que ela queria hoje o reembolso. Só que assim, ela iniciou um tratamento, ela não fez porque ela não quis. Eu sou obrigada como empresa a reembolsar? Imagina se todos os profissionais, pacientes estivessem aqui, eu quero reembolso porque eu não quero mais, porque agora eu decidi, agora eu não decidi, imagina. Mas por conta do Clinicorp, hoje eu tive respaldo e assim, ela saiu, não fizemos o reembolso, e mudamos por consideração o tratamento dela, porque no sistema, de acordo com documentações, eu não tenho nem obrigação para isso. Mas, para eliminar o desconforto, mas assim, o Clinicorp nos trouxe hoje um respaldo que eu digo que é o cérebro, é o coração da empresa. Senão vocês iam sair daqui vendo barraca. Pois é. Muito, entende? Então, muito assim, legal hoje, o sistema, cara, sem o sistema a gente não vive dentro da clínica. Né? Sim, é interessante. Ela falou algo que é muito interessante, porque eu costumo até também passar isso para os profissionais. Falei, gente, pelo amor de Deus, deixa o cérebro. Nós temos um cérebro que é o computador, está envolvido com a Clinicorp. Então, assim, tenha qualidade de vida. Ela trouxe aqui um caso que foi de tratamento que estavam de 6, 7 meses atrás. Imagina se eu estivesse na minha cabeça essa preocupação de 6, 7 meses. O que seria na saúde com isso? Então, assim, hoje, vamos resolver hoje? Vamos. Busquei o nome da paciente, volta tudo. Pronto. Eu tenho registro, tenho dados. Eu vou voltar ao passado. Agora, imagina se eu tivesse guardado isso, imagina se eu tivesse que pegar isso dentro de um arquivo, juntar todas as informações por folhas e linkar uma coisa com a outra. Não tem cabimento, já não cabe mais. Atualmente já não cabe mais. E ela até veio, e assim, importante porque a documentação nos traz respaldo, até pro disse-me disse, porque ela chega e fala assim, mas você falou isso, mas no registro no sistema não tá isso, não foi isso que a gente combinou. Então, assim, é um respaldo e é uma prova real do que a gente documentou, do que ela assinou, né, de documentações. E agora é importante falar que, assim, ele é do digital. Quando a gente começou a migrar para o sistema que ele trouxe, né, o Clinicorp, começou a interagir a empresa para esse nível, foi difícil pra gente, pra mim, assim, pra gente documentar, pra gente se adequar ao sistema, que foi a pergunta que você tinha falado, né, hoje para as clínicas, se não atualizar, se não migrar, o que vai ser? Realmente, vai ter desconforto, vai morrer, vai andar na praia e vai morrer. Vai ser um ambiente estressante. Porque, assim, não tem como. Hoje a gente entende que o Clinicorp, ele foi um fator, assim, muito grande para o nosso crescimento e hoje para os nossos projetos de franquias, né? A gestão agradece. Legal, né? Dá pra pensar assim, até no dia de hoje o Clinicorp evitou um prejuízo financeiro e preservou. Todos os dias, tá? Todos os dias. Assim, é um desgaste que é natural. Pensa de você lidar com seres humanos. Você pode falar uma coisa pra mim hoje, amanhã você esquecer. Mas se isso estiver documentado, não existe disse-me-disse, tá aqui. E houve uma preservação também da própria imagem da clínica, né? Claro. Da credibilidade da clínica. Sim. Porque se vocês também não têm esse dado, talvez vocês vão ceder a cliente ou vocês vão tentar preservar, né, o financeiro de vocês e para o mercado talvez pode criar uma mancha, né, como se vocês não estivessem oferecendo um atendimento bom. Exatamente. Né, ou tentando passar perna, lesar. Exatamente. Principalmente porque esse mercado... E existe, desculpa te cortar, mas existe essa desconfiança, tá? Os pacientes já vêm para cá pensando que alguma coisa eles vão ser passados. Assim, algum detalhe eles vão ser prejudicados. Então muitos já vêm com uma resistência muito grande. Eu entendo que por falta de gestão no mercado pelo qual nós atuamos. E porque eles não levam a seriedade da coisa devido como deve ser. É porque geralmente a maioria vem já de outras clínicas. Então, assim, já está saturado porque não foi criado um prontuário, já vem com procedimentos que foi feito, e muitas das vezes os profissionais mentem para ganhar um dinheiro e faz o procedimento não credibiliza, né? Não gera o resultado que talvez o próprio paciente gerou de expectativas. Então, acho que é uma junção
essa falta de organização, falta de documentação. A maioria dos pacientes chega aqui e fala assim, nossa, mas eu preciso fazer um preenchimento de uma ficha de amnésia, assinar documento para limpeza de pele? Sim, precisa. Sim, porque aqui somos uma empresa E organizada. contratos também. Então assim, são informações que nós temos através do Clinicop que nos dá respaldo para uma coisa simples, mas que isso traz uma seriedade para o mercado de hoje, que a maioria não faz. Então assim, temos várias clínicas aqui médicas e não faz. Não tem isso. Então, assim, hoje isso traz pra gente uma segurança e uma credibilidade muito grande quando os pacientes entram em contato conosco. Porque a gente tem, né? A gente se adequou através do sistema e isso faz a gente crescer. Digamos que você tem mais paz para você trabalhar. E o ambiente, ele é sempre Mas traz segurança para o paciente. Traz segurança. Ambiente acolhedor, né? Legal. Falando um pouco sobre faturamento, né? Vocês diriam assim que desde a assinatura do Clinicorp, vocês viram uma diferença no que vocês faturaram? Por que eu faço essa pergunta? Eu sei que o crescimento como um todo, ele depende de um conjunto de fatores, né? De diversos esforços de profissionais, de tomada de decisões estratégicas, assertivas, né? Mas a gente entende também que o fator tecnológico, né? O fator de gestão, de automatização de processo, ele é muito importante também. Então a gente queria entender qual foi o papel da Clinicorp, né? Como a Clinicorp contribuiu para o aumento do faturamento de vocês. Não sei se vocês têm isso em números. Sim, tem. Eu posso já confirmar, testificar isso, porque são dados que hoje eles foram estudados, né? Foram analisados, consegui analisar eles no momento de crescimento, e esse crescimento, nesse momento que foi analisado hoje, já se tornou uma normalidade. Em que sentido de faturamento? Gestão. Então, assim, ter controle. Uma coisa é você ter controle de um consultório, outra coisa é você ter controle de 4, 5, 6 consultórios. Então, onde que aumenta o faturamento? Na escala daquilo que nós fazemos. Só que fazer uma escala sem controle, sem uma gestão, sem uma administração, é problema multiplicado. Concorda? Então, assim, hoje nós conseguimos, e eu posso demonstrar isso com toda convicção e certeza, em questão de faturamento, a empresa cresceu 60%, 70%. Então, assim, é um crescimento exponencial e é algo que hoje a gente consegue ter flexibilidade também para administrar e eu fazer a gestão da empresa, independente de onde esteja, está tudo em nuvem, está tudo em acesso para a internet, independente do dispositivo, e até mesmo ter um controle maior em questão de financeiro, de dados, né, de particularidades de cada paciente, documentação. Então, o fato da Clinicorp hoje ser uma plataforma online, ela traz para nós uma flexibilidade gigantesca e o faturamento ele caminha com isso, né? Ele caminha com essa flexibilidade, porque a gente consegue, independente de onde onde possamos estar, a gente consegue administrar todos esses dados, né? Sendo um consultório ou 6. Então, aquilo que a gente fazia um procedimento, hoje a gente consegue fazer 5, 6 ao mesmo tempo. Então, uma consequência desse faturamento é o crescimento. Legal, bacana. É satisfatório. Sem perder a qualidade. É isso mais importante. É satisfatório ouvir isso, né? E parabéns pelo crescimento de vocês, né? Sim. Bacana. E essa é uma pergunta que eu gosto bastante de fazer também, e aí eu queria ouvir a resposta de cada um, porque cada um de vocês usa o sistema de uma forma diferente, né? Qual que é a funcionalidade favorita? Né? Aí o Rodrigo pode responder qual que é a favorita dele e a Ana também, né? Quer começar? Pode. Eu gosto da aba de orçamentos. Eu gosto de criar e idealizar os tratamentos. Eu gosto da forma que a gente consegue organizar ali quando começa a idealizar, né, o registro ali de procedimentos, a forma que a gente consegue dar o desconto, se eu quiser dar em porcentagem ou se eu quiser dar em real, ele já sai o valor ali de desconto. Ou eu consigo mostrar isso para o paciente, olha, você tinha um tratamento que seria X, olha, procedimentos são, vamos idealizar ali, vamos fazer um tratamento de rejuvenescimento facial, então tem as linhas de cada procedimento e organizada. Então eu mostro isso para o paciente e falo, olha, o valor era esse aqui, mas eu consigo aplicar esse desconto exatamente se você fechar agora. Então ele consegue me mostrar essas escalas, o paciente sai daqui feliz, a gente também, e aí a gente inicia uma história com esse paciente. Legal. Vou te falar, assim, lógico que eu vou voltar sempre, vou estar voltado pro lado dos relatórios. Mas existe algo que é muito melhor do que os relatórios para mim. Controle de sessões. É onde eu tenho
paz. Ali eu sou muito envolvido dentro das pendências da empresa. Acaba que no final de tudo vem para minha mesa. O problema ele vem crescendo até eu chegar na minha mesa. Então, em controle de sessões, essa ferramenta que tem dos profissionais relatarem, e ali é onde nós colocamos o direcionamento dos tratamentos e o diagnóstico do que foi feito, isso daí já economiza muito meu tempo, estresse, energia, qualidade de vida e tudo mais, até porque nós não temos tempo para parar e reunir, apesar de ter uma sala de reunião na clínica, só que é muito difícil parar esses profissionais. É muito mais interessante que eles estejam em produção, trabalhando de forma independente, que a gente possa compartilhar as informações dentro do sistema. Então eu posso trabalhar 10 horas da noite, que eu vou abrir o sistema de um procedimento que às 11 horas da manhã o profissional relatou e eu posso dar sequência. Não preciso incomodar ele, nós vamos passando o bastão dentro do sistema para que a gente consiga desenvolver assim um trabalho perfeito. E o paciente nem percebe essa forma, essa metodologia pelo qual nós aplicamos, e é algo que para nós tem um valor muito grande. Para mim, então, é uma paz incrível. Assim, Eu posso falar só mais uma coisa? Eu gosto também da flexibilidade que o Clinicorp nos traz para a gente adaptar de acordo com a nossa metodologia. Por exemplo, nós conseguimos adaptar dentro do Clinicorp os procedimentos que nós temos. Então a gente vai documentando ali para nutrir o próprio sistema. Outra questão que eu acho importante é que a gente tem uma aba lá de documentos. E a gente adaptou dentro do que a gente vive ali, do que a gente vê aqui diariamente, alguns documentos importantes que também nos traz uma clareza para o paciente. Por exemplo, a gente criou um plano de tratamento. O que seria esse plano de tratamento? Que fica dentro da aba de documentos, é uma informação que a gente envia para o paciente. A gente cria o orçamento, o paciente sai daqui já pagando por todo o tratamento. Então, o paciente muitas das vezes sai daqui e se esquece daquilo que ele pagou. Fala, mas peraí, ela falou de que vai melhorar, vai esticar meu rosto, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu paguei, sei lá, 10 mil reais. O que eu vou fazer? Como é que vai ser esse planejamento? Eu vou voltar lá agora quando? Como é que vai ser isso? Então, dentro dessa aba de documentos, a gente criou esse plano de tratamento, onde a gente documenta procedimento por procedimento e de como que vai ser feito esse procedimento e o resultado que a gente quer gerar através desse procedimento. E a gente envia esse documento para o paciente. Então, ele sai daqui tranquilo. Caramba, paguei por esse procedimento, paguei por um tratamento e tá aqui tudo documentado, o que eu vou fazer, o planejamento, quando eu volto da clínica, quando que vai ser, como que vai ser esse projeto, o trajeto. Então, eu gosto muito disso, que a gente consegue também adequar o Clinicorp, ele não fica engessado só, vocês entregam um sistema pra gente, toma isso aqui. A gente consegue trazer a nossa metodologia de acordo com o que a gente vive diariamente, criando ideias, assim, criando soluções para a equipe, para o paciente, para a equipe, para a gente adequar. E assim, eu gosto muito também dessas soluções que o Clinicorp nos traz. Da gente conseguir adequar de acordo com a nossa metodologia de trabalho. Sim, é muito refinado, é muito refinado e elegante a forma que nós atuamos. Então, assim, o paciente ele fica encantado, assim, E a forma mais nítida para que a gente possa entender esse encanto é ele não se expressar. Então, assim, a gente deixa realmente o paciente sem palavras, porque ele sabe que nós estamos cuidando de todos os dados para ele. Então, é só o fato dele, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente está aqui para prestar o serviço dele por completo, prestar essa atenção daquilo que ele precisa por completo. Muito bom, show. E agora falando um pouquinho sobre a clínica, né? Sobre a Clínica Conceito. O que vocês pensam para o futuro? Próximos passos? Para onde que a gente está pensando aí em expandir? Eu amo, Sandra. Eu também. Nós, na verdade, nós somos dois sonhadores. Tem mais sonho do que outra coisa. Somos. A gente tem um projeto... O nosso primeiro passo já foi através de sonho, então... É verdade. Já era impossível no começo, hoje então não tem impossível mais. Hoje a gente tem, assim, tem muitos sonhos e muitos projetos. Cuidado para não falar todos aí. É surpresa. É surpresa, vocês vão... Ó, só vou falar para vocês. Vocês vão ter que fazer várias entrevistas com a gente em vários lugares. Vão ter que viajar nos estados aí. Mas o projeto, assim, o projeto é grande. A gente vem com uma pegada, assim, muito de inteligência, né? Sim. Rapidez, agilidade. Não falo de procedimento em si em consultório, porque vai ser rápido para atender, não. Mas eu digo de uma parte mais tecnológica e com certeza a Clinicorp está com a gente para essa parceria. Então, assim, a gente tem muitos sonhos, tem projetos já na mesa. A gente já vai começar, já começamos, né, dar início a alguns projetos para expansão de franquias. Então, assim,
Clinicorp que nos aguarde, que tá vendo muitas coisas aí. Vocês, meninas. É até interessante falar, porque assim, esse nosso crescimento, a Clinicorp tá vindo junto. É verdade. Então, assim, quando nós estamos falando de tecnologia, eu já não tenho mais a visão da Clinicorp da visão que eu tive inicial ao contratar. Sim. Ela evoluiu ao ponto. E a nossa evolução hoje depende totalmente da plataforma. Imagina a gente pensar em uma metodologia, uma rotina diária que nós temos que ter no paciente, só que a gente não tem esse suporte, não tem essa base para que a gente possa arquivar tudo aquilo que nós estamos registrando dentro do sistema, se ela fosse uma plataforma engessada. Então a plataforma ela já está vindo junto. Tem inteligência artificial no Clinicorp, já existem API para que a gente possa trazer, exportar ali os dados, linkar junto com as nossas ferramentas. Então tem inteligência aplicada junto que ela está crescendo junto conosco. Isso nos possibilita para que a gente possa ter um crescimento muito mais estruturado. Então, nós temos, graças a Deus, a demanda de muitos pacientes. Um dia para nós é uma semana. Então, assim, dependendo do fluxo de agenda, por conta de volume. E acaba que existem muitas coisas que a gente já errou. Então, assim, a gente já apanhou bastante nesse mercado. Então, agora a gente consegue refinar aquilo que nós queremos. O fato da gente ser prejudicado, e não digo nem prejudicado, mas ter aprendido na prática, fez com que nós optássemos pelo caminho ideal que nós iremos traçar. Então o caminho que nós estamos traçando não é o caminho que vai atender a todos. Nós temos um público selecionado e é o público que vai se adaptar à nossa metodologia. Só que a gente envolve muita paixão nisso. Então acaba que os nossos pacientes eles se apaixonam pela nossa metodologia. Então é isso que a gente vem buscar. O procedimento é uma consequência. Acaba que a nossa metodologia, a nossa entrega, a forma como que nós entregamos esse valor para o paciente, é o valor que ele paga. Porque o procedimento é uma prestação de serviço e envio de uma nota fiscal. Mas saber o nome desse paciente, saber o nome do cachorro, se o cachorro está passando mal, se o filho está passando mal, se o filho se formou, se o marido, se a esposa. Então a gente sabe, a gente interage, a gente está dentro da vida do paciente. O paciente numa maca, ele entrega tudo, é uma terapia com os profissionais, né? Então acaba que nós temos muito mais essa preocupação do nosso dia a dia do que com a prestação de serviço em si. Porque o serviço ele vai ser feito, aplicado aqui ou em qualquer outra empresa. Mas onde que vai entrar o nosso diferencial? É aí que a plataforma nos dá esse suporte. E faz a gente sonhar. Faz a gente sonhar. Então não tem fronteiras. Ela vindo junto, mas temos possibilidade para que a gente cresça e de forma estruturada. Então, os testes não começam do ponto zero. A gente já tem uma evolução que a gente já está trazendo, está aprimorando aquilo que a gente faz muito bem. Legal. E que seja realmente, né? Que a gente consiga seguir crescendo junto. Bacana. E assim como vocês citaram, né, como você citou agora, Rodrigo, a preocupação que vocês têm, né, com a experiência que o paciente de vocês tem aqui na Clinicar, a Clinicorp também ela se preocupa muito com a experiência que o nosso cliente, que vocês têm com os nossos serviços, né? Então, eu queria saber, né, durante todo esse tempo, nesse período que vocês são clientes Clinicorp, né, como que vocês descreveriam essa experiência? Como tem sido a experiência de vocês como clientes Clinicorp? Bom, a experiência que a gente tem tido assim, com o Clinicorp foi assim, de muita adaptação, mas só de crescimento. A gente viu o quanto que assim, o Clinicorp ele tem sido uma função importantíssima para a base da nossa empresa, daquilo que a gente está construindo. Né? Se a gente não tivesse hoje o Clinicorp, a gente com certeza não pensaria em expansão de franquias. Hoje a gente consegue pensar em crescimento com qualidade porque a gente tem um sistema que nos dá essa base. Né? Então, assim, hoje como cliente do Clinicorp, nós somos assim, eu sou muito grata, né, pelo nosso trajeto, por tudo que a gente vem vivendo durante, né, os dias, de quantas e quantas questões que nós já vivemos como empresa, paciente, e o Clinicorp nos ajudou, né, nos dando informações tão importantes. Então, assim, como clientes, assim, a gente cresceu como empresa e pode ter certeza que o Clinicorp foi, assim, uma das bases para o nosso crescimento, com qualidade. Então, hoje, como cliente, assim, eu agradeço muito a plataforma, a empresa. Eu sei que o Clinicorp ainda vai crescer muito mais, mas como empresa, assim, a gente fica muito satisfeito e gratos, né, de tantas coisas que a gente tem vivido com a empresa, de parceria, e eu sei que isso aumenta muito mais a nossa visão de expansão. Então, assim, Clinicorp, muito obrigada. Sim, sim.
Assim, foram momentos que existem muitos momentos de aflição. Então, imagina, você ter que descobrir uma solução imediata com o paciente em consultório e, caramba, tem que fazer esse negócio aqui girar, acontecer. Vi no vídeo como que faz, mas comigo não tá dando certo. Então, aciona o suporte, mesma hora ali a gente conseguia ter esse feedback. E é até interessante essa pergunta, porque nós estamos vivendo atualmente um momento de reencontro com todo esse suporte didático, vamos dizer assim, porque hoje existe necessidade de ferramentas dentro do sistema que nós não operamos ainda, mas a gente sabe que existe ali, a gente vai ter necessidade delas. Então, cara, a gente sabe que acionando o suporte ali, abrindo um ticket ali junto com o suporte, nós vamos ter essa atenção, entendeu? Então é preciso reativar, na verdade, o sincronismo entre as ferramentas ali dentro do Clinicorp, porque a gente nem usa, são tantas, a gente não usa todas. Mas na medida que nós estamos crescendo, a gente está identificando necessidade. Que existe algo que a gente que pode nos suprir a nossa necessidade dentro do sistema, e automaticamente isso vai se vai cruzar com um relatório que vai trazer dados como tomadas de decisões também, e também vai ser algo que vai aumentar ainda a nossa autonomia no nosso dia a dia. Então, assim, é incrível as soluções, porque tudo era para ser burocratizado. Então, assim, era para ter muita burocracia no nosso dia a dia. Mas acaba que a interface, tudo que está envolvido dentro do sistema, a plataforma, torna isso muito didático. Então, assim, é fácil dessa aplicação. Você é orientado a fazer aquilo que está na tela. E acaba que no final dá muito certo, né? Então, assim, como cliente, foi uma ferramenta que resolveu boa parte das soluções que nós tínhamos que aplicar na empresa. E bastante mesmo. Pensa em departamentos envolvidos dentro de uma plataforma. Legal. Show. E é muito legal ouvir isso, porque pra gente é muito bacana, cara. A gente vir lá de Santa Catarina, vir até o Rio de Janeiro aqui e ouvir de você, assim, os sonhos de vocês e pensar como que a Clinicorp ela realmente se estruturou. Porque hoje, por exemplo, hoje na empresa a gente tem alguns setores dedicados 100% à gestão de franquias, né? E eu vi vocês dizendo que vocês querem expandir para franquias. E a empresa ela se preparou para vocês. Sim. Né? Ajuda aí. A empresa ela tá preparada para esse passo que vocês querem dar. Isso é muito bom. Então isso é muito legal. Sim, é claro. muito legal. A gente faz uma noção, mas pra gente como colaborador da empresa, estar aqui e ouvir isso é muito bacana. Entender. Isso é parceria, né? Parceria é no momento que, gente, estou pensando no próximo passo. Não, posso te dar suporte nisso, posso te ajudar nisso, isso aqui pode estar estruturado para isso e tudo. Então a gente consegue pautar ali uma realidade imaginável, muito mais segura. São caminhos, são passos que nós damos que nos asseguram muito aos riscos que nós vamos passar, né? Risco não tem como deixar de passar, mas uma coisa é você passar por risco calculado, né? Então, assim, a Clinicorp nos dá um suporte para isso. Eu digo suporte de laje mesmo, de estrutura, palpável. É algo que eu costumo muito dizer com a equipe isso, cara. Passo muito para a equipe. Existe aprendizagem nossa que, cara, não tem mais como a gente voltar atrás, a roupa já fica apertada. Então, assim, em questão de plataforma, eu não vejo a clínica hoje sem o funcionamento da plataforma que a Clinicorp nos oferece. Não tem como a empresa gerar. Não tem. Por isso que eu falei que a Clinicorp era o coração. Todo mundo vai errar, vai transparecer todos os nossos erros. Não, para iniciar, por exemplo, informações de procedimentos, né, na agenda. A primeira coisa que eu faço quando é Clinicorp o tempo inteiro. A primeira coisa que eu faço quando acordo é olhar a Clinicorp. Antes de dormir, eu tenho que olhar a Clinicorp. Toda hora eu tenho que olhar a Clinicorp. Então, assim, é o coração. Se a gente não tiver Clinicorp, a gente não sei nem quem vai entrar aqui na porta. Exatamente. Vai lembrar de nomes? Laura e Maria. João, lembrei. E por último, essa pergunta aqui é assim: qual conselho vocês dariam para aquele colega de profissão de vocês, tá? Gestor também, que tem ali a clínica dele de estética, também está ali, está crescendo a clínica dele, está querendo subir degraus, conhecer o Clinicorp, está considerando assinar, mas está na dúvida, não sabe se assina ou se não assina.
Qual conselho? vocês dariam pra ele? Investe na franquia nossa, que aí vai ser um sistema já centralizado. Implementado. Vai ser já implementado e centralizado. Então investe na franquia. Tô brincando. Não, vou Ganha margem deixar. de contribuição de 40%, sem CLT, olha aí, ó. Mas vamos lá. Clínica Mas Corp. tô brincando. Você falou pra sim, dar um conselho, né? Conselho. Tu tá esperando o quê pra investir no Clínica Corp? Meu filho, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua casa, vai pra praia, vai pra serra, trabalha, gera aquilo que precisa gerar de documento e descansa o coração, cara. Deixa que o computador, o sistema, ele é o teu cérebro, então tu não precisa armazenar isso na tua cabeça, ficar com essa preocupação estressante, buscou um nome ali, tá tudo, desde que esse sistema seja alimentado de forma inteligente. Então assim, não é só você ter uma plataforma, porque não faz nada sozinho. Né? Você entender a plataforma. E a Clínica Corp dá o suporte, dá uma estrutura para. Não existe um modelo engessado. Então, pode ser que eu, como clínica de estética aqui, utilize ela de uma forma e a mesma ferramenta seja uma outra metodologia para uma outra clínica. Então, assim, não é um modelo engessado. Então, ele pode ser aplicado para várias ideias. Né? Então, sabendo utilizar a plataforma, porque é óbvio, né, que isso precisa ser dito, tá esperando o quê? Porque é algo que realmente vai trazer soluções para vários departamentos. Não é só você resolver um problema. E outra, você vai economizar muita mão de obra ali, porque em pensar de caráter humano para executar aquilo que a ferramenta já é inteligente para fazer, cara, isso vai onerar a empresa absurdamente. Então, hoje em dia, no padrão econômico que nós vivemos, o que eu aconselho é não pensa duas vezes. Faz sem entender o que está fazendo, que no final vai dar bom. Quer cortar custos, quer ser inteligente, quer inovar no mercado, quer trabalhar com qualidade e segurança, contrata o Clínica Corp. Exatamente. Olha Vai que interessante, João. Imagina, nós somos frente dentro da empresa, a gente está hoje à frente do executivo da empresa, a gente não cuida mais do operacional. Então acaba que o operacional está na mão, entregue totalmente na mão dos nossos profissionais que são contratados. Então a gente depende de uma confiança para eles e não dá para ficar no consultório do lado vendo o procedimento sendo feito, não. Não dá. A gente precisa ter a convicção de que o profissional está convicto e está ali, na verdade, envolvido com a seriedade da empresa e do relato que ele está dando sobre aquele procedimento, e aquilo ali ser uma verdade porque ele está assinando ali. Sabe? É o registro dele que está em jogo. A gente só consegue pensar em expansão, né? Porque, assim, a gente tem uma metodologia de trabalho de qualidade, de oferecer sempre clareza, documentações, trabalhar com segurança, a gente exala isso. Então, assim, pensa da gente crescer, tomar uma proporção de franquias, se a gente não tiver o controle de informações, dessas informações. Uhum. Então, assim, quem nos dá essa base é o Clínica Corp, né? Então, a gente não conseguiria pensar de forma alguma em crescer de acordo com o que nós somos, né? Crescer com qualidade e segurança, expandindo para as outras franquias, se a gente não tiver um sistema que consiga, se a gente não tivesse essa documentação, todas essas informações no sistema. Sim. Então, assim, procura o Clínica Corp, faça isso, não hesite, você vai gostar, vai ter suporte, tem informações importantes e você vai ter uma qualidade de vida, né? Importante, que eu acho que é o que todo profissional quer, né? Ter resultados positivos, mas ter respaldo de tudo que está fazendo, ter controle, né? Conseguir na palma da mão, a gente consegue acessar no celular, ter na palma da mão ali o controle de tudo que você está fazendo, de toda a tua empresa. E isso o Clínica Corp tem nos trago, graças a Deus. Imagina você tornar a tua vida, ir para um destino de uma viagem, sem saber o combustível que tu vai ter que utilizar, o gasto que você vai ter que planejar para aquilo, sem saber até quanto que você chegou ao seu gasto para entender o teu tempo de retornar, entender o tempo, aquilo que você pode trazer de presente ou não. É uma vida às cegas, né? Então, assim, e com a empresa não dá para brincar. O erro, ele é custo alto, né? Então, assim, se paga por erros, né? Então, acaba que isso nos assegura a 100% mesmo. Pessoal, quero agradecer, tá? De verdade, sei que vocês se esforçaram muito, organizaram a agenda para a gente poder realmente fazer essa entrevista aqui hoje. Para mim foi um super prazer estar aqui com vocês, fazer essa entrevista. Acho que foi um baita conteúdo, gostei muito. Então, reforçar o agradecimento, tá? Acho em nome de todo o time aqui. E
Já tô ansioso para esse conteúdo sair aí. Nem fala. Ó, equipe, eu quero agradecer Legal. muito vocês Vocês também, são vocês são demais. Mas pode ter certeza, assim, que vocês... a gente está muito feliz, assim, a gente se sentiu lisonjeado de tê-los aqui e de ter sido escolhidos, né? De O verdade. convite, assim, sentiu muito honrado pelo convite. Foi uma surpresa muito grande, né? Então, assim, um projeto lindo. Depois que eu fui ver, eu falei, cara, que ideia incrível. Vocês são incríveis. Vocês, assim, como colaboradores da empresa, o que me passa a cabeça, ou vocês são muito bem tratados ou muito bem pagos. Porque vocês representam a empresa como qualquer empresário, empreendedor gostaria de ter como uma equipe contido, né, dentro de uma equipe, né? Então, parabéns aí por todo mundo, por aqueles superiores de vocês ali, que não estão nem aqui também, né, e tudo. Mas, assim, a gente sabe que é uma empresa muito bem estruturada, uma empresa grande. E, que vai cara, crescer muito mais. eu sou apaixonado por isso. Eu tenho prazer de fazer parte disso. Tá envolvido mesmo de uma forma indireta, né? Como cliente, né? Mas, assim, é um prazer muito grande ter uma parceira que cresceu absurdamente em pouco tempo. E vocês traduzem muito essa realidade desse crescimento e vocês passam isso para nós. Estão de parabéns.